E aí, galerinha, voltei aqui para dar continuidade ao nosso curso, certo? Bom, na aula passada a gente conheceu a estrutura de um projeto Android, né? A gente conheceu cada uma dessas pastazinhas aqui, tá? Agora a gente vai dar prosseguimento e criar o nosso primeiro app, tá? Criar o nosso primeiro app. O primeiro app vai ser bem simples, tá? Um aplicativo que vai ter um input de texto em que o usuário vai digitar seu nome e quando clicar em um botão saudar, vai aparecer seja bem-vindo, nome do usuário, certo? Vamos lá então, né? Mãos na massa. Então a gente aprendeu que a Activity é composta por duas partes, tá? Uma, o layout, e a outra, a parte do código Kotlin, tá? Vou minimizar aqui, ó, esse lado esquerdo, aqui nessa partezinha, para melhorar para mim, beleza? Tá? A gente vai começar trabalhando, criando o nosso layout, tá? Que é aqui no arquivo Activity Main, tá? Vou dar um zoom aqui. Pronto. Então, essa aqui é a sua tela, tá? Aqui na parte de layout, né, de design, você pode trabalhar de algumas formas, tá? A primeira é essa, totalmente visual, onde você arrasta e solta componentes aqui na tela, arrasta e solta, mas essa não é a maneira mais profissional de se trabalhar, tá? E eu acho que nem dá para criar interfaces mais sofisticadas dessa forma, tá? Então, você pode mudar a perspectiva de desenvolvimento, aqui, ó. Então, se você perceber aqui no cantinho direito superior, vai ter três perspectivas. A que vem marcada é a perspectiva de design. Você pode mudar para a perspectiva Splint, tá? Vou clicar aqui o Splint. Na perspectiva Splint, ele divide a tela com o código, né? Que é um XML, que a gente vai já estar conhecendo ele, tá certo? Vou puxar para cá, ó. Cadê? Pronto. Vou arrastar para cá, tá? Vai melhorar para mim a visualização. Vou dar um zoom aqui. Perfeito, tá? E a outra perspectiva é a perspectiva Code, que é onde ele dá só o código, né? Quem programa nesse nível aqui, meu amigo, é hardcore, tá? Eu gosto de programar no Splint, tá? Então vamos voltar aqui para cá para o Splint. Beleza, tá? Então aqui a gente vai ter o nosso layout, pessoal, tá? Então esse código aqui representa a nossa tela, certo? Beleza. Se você perceber, ó, a tela que foi criada, ele vem com um componente já, tá? Que é um componente com a mensagem de Hello World, que é um texto, tá? Aqui no Android, todos os componentes são chamados de views, tá? Um botão é o quê? Uma view. Um campo de texto é o quê? Uma view. Um input de texto é o quê? É uma view. Enfim, tudo aqui é view, pessoal, tá? Então, se você clicar aqui em cima, ó, esse cara aqui, ó, é este código aqui, ó, tá? Esse text view. Então, text view representa uma view, tá certo? Beleza. Uma view, ela é definida da seguinte forma, ó, menor que nome da view que você quer criar e um conjunto de atributos dentro dele, tá? E eu fecho essa view como? Com barra maior que, tá? Com barra maior que. Ou eu fecho assim com barra maior que, ou eu posso simplesmente tirar o barra e fechar ele embaixo, ó, com barra nome da view, certo? Nesse caso é a text view. A gente vai ter uma aula para conhecer as principais views, tá bom? Então não se preocupe, aqui é só para você conhecer um pouco dessa estrutura. Quem já programou a web, isso aqui parece muito com HTML, tá? Mas aqui é como se fosse a junção de HTML e CSS. Os atributos, pessoal, o que é? Qual a função dos atributos? Basicamente, criar estilizações, tá? Mudar a fonte, mudar posicionamento, colocar margem, tá? Enfim, tudo que você quiser modificar de uma view padrão, você vai colocar em atributos, tá, pessoal? Se você perceber aqui, ó, atributo text, o que ele faz? Coloca o texto. Qual o texto? Hello World. Você perceber aqui na tela tem o Hello World, tá? Então se eu mudar aqui para Ivanzão, tá? Ivan, o que vai acontecer? Aqui na tela também vai mudar para Ivan, certo? Dá um zoomzinho aqui, diminuir, pronto, tá? Então o texto que você mudar aqui
Então, isso aqui é um atributo que muda o texto. Aqui em cima vai ter dois atributos especiais, tá? Chamado de width e widget, tá? Se você já programou para o web, você sabe que o width controla a largura e o widget controla a altura, tá certo? Beleza. Aqui no valor do width, ele tem uma palavrinha-chave, né? Chamada de wrap content. O que esse valor de atributo está fazendo? Ele está dizendo que a largura vai ser contida, ou seja, a largura vai ser o tamanho do texto, tá? Se eu tenho aqui 5 letras, ele vai pegar o espaço de 5 letras, tá? Se eu quisesse que esse componente pegasse a largura toda, eu usaria outra palavra-chave, chamada de match parent, tá? E aqui no Android, pessoal, sempre se utilize do autocomplete, pessoal, tá? Vai aumentar a sua produtividade, ó. Match parent, certo? Agora, o componente, ele pega a largura toda, certo? Pega a largura toda. Beleza. Mas se você olhar aqui um pouquinho mais para cima, pessoal, vai ter uma outra view, tá? Vou dar um enter bem aqui, ó, no XML, chamada de constraint layout. Essa é uma view normal, Ivan? Não, tá? Ela se chama view group, tá? View group. Então, a sua função é organizar views dentro da tela seguindo uma determinada regra, certo? Se você perceber, ó, esse text view ele está dentro do constraint layout, tá? Então, quem manda como que se organiza os conteúdos aqui, ó, é o constraint layout. Existe mais view groups? Existe, tá? Que a gente vai estar conhecendo também. Mas qual a regra de organização do constraint layout, Ivan? Vou mostrar agora, ó. Vou clicar aqui, ó, em cima do componente da view, ó. Você perceber, ó, ele tem uma espécie de correntezinhas aqui, ó, tá? O que quer dizer essas correntes? Ó? É como se eu estivesse amarrando. Ó. Eu pego esse componente, amarro na parte de cima. Pego esse componente, amarro na parte de baixo. A esquerda está amarrada na esquerda, a direita está amarrada na direita. Eu poderia amarrar esse componente e outro componente? Poderia, tá? Então, a lógica do constraint layout é organizar amarrando esses componentes como se tivesse correntes, certo? A gente vai ter aula específica do constraint layout, tá? É um cara muito poderoso, que a gente vai conhecer aí os seus recursos. Mas além dele, a gente vai conhecer primeiro o mais simples, tá? Que é chamado de linear layout. Então esse é o cara mais simples. Então vou mudar esse aqui, ó. Eu vou apagar, ó, isso aqui tudo, ó. Constraint layout, widget, constraint layout, Android X, eu vou apagar. E vou colocar linear layout. Veja que apareceu o autocomplete e vou dar um enter. Dei um enter, tá? Se eu mudei aqui em cima, ó, eu tenho que mudar aqui embaixo, onde ele está fechando também, ó. Então, apago, coloco linear layout, certo? Beleza. Mas, professor Ivan, o linear layout, ele organiza como amarrando as coisas também? Não, tá? O linear layout, ele organiza as coisas em uma direção, tá? Se eu definir a direção horizontal, vertical, ele vai colocar os itens um em cima do outro. Se eu definir a orientação na horizontal, ele vai colocar os itens um do lado do outro, tá certo? Então, aqui dentro, ó, eu vou colocar um novo atributo, ó. Os atributos sempre ficam dentro da definição da view group, tá certo? Qual atributo você vai colocar, Ivan? Um atributo chamado de orientation, certo? Orientation. Eu vou dar um enter e a orientação ela vai ser ou vertical ou horizontal. Se eu colocar vertical, ele vai colocar as coisas um em cima do outro. Se eu colocar horizontal, ele vai colocar as views uma do lado da outra na horizontal, tá? Vou colocar aqui na vertical, tá? Beleza? Vou apagar esse text view aqui, ó, para a gente fazer do zero, tá? Até aqui embaixo, ó. Apaguei o text view, certo? Belezinha. Apaguei o text view.
agora eu vou criar o nosso text view, tá? Vou criar um text view aqui, ó. Menor que text view, tá? Veja que no autocomplete já apareceu para mim, tá certo? Vou dar um enter. Beleza. Então veja que quando eu dei um enter, ele já aparece para mim dois atributos, width e weight, largura e altura. Então isso quer dizer, pessoal, que esses dois atributos eles são obrigatórios para todas as views e todos os view groups. Então, se vocês lembrar, o match parent faz o quê? Pega a largura toda. Então vou botar o match parent. E a altura, eu quero que pegue só a altura da letra. Então eu vou colocar o wrap content, tá certo? Beleza? Vou fechar aqui embaixo, ó, vou colocar o barra. Beleza, fechei. Mas Ivan, não apareceu nada aqui. Por que não apareceu nada? Porque a gente tem que colocar o texto que a gente quer que apareça, tá? No nosso caso será o atributo chamado de text, tá? Quando eu coloco text, o próprio Android Studio já nos dá aqui sugestões de vários atributos, pessoal. Cada um desses atributos faz alguma coisa, tá? Então, primeiro a gente vai colocar aqui só text, ó, text normal. Eu vou colocar aqui de app saudação. App saudação. Certo? Agora, ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Apareceu aqui em cima. App saudação. Beleza? Beleza. Mas, Ivan, essa fonte está muito pequena. Eu quero aumentar essa fonte. Como que eu faço? Utilizando atributos, né? Então, existe atributo para tudo. Então, primeiro, vamos lá aumentar. Qual o atributo que aumenta o texto? Text size, tá? Text size. O text size ele é um atributo que vai aumentar o texto, certo? Text size. Bom, agora a gente chegou ao momento de utilizar uma medida, tá? Uma unidade de medida, tá? Qual a unidade de medida para texto, Ivan? Qual é o padrão usar? É a unidade de medida chamada de SP, tá? Então vou colocar aqui de 20 SP, 22 SP, tá? 24 SP, belezinha. 24 SP, tranquilo. O que a gente pode fazer mais aqui? Ivan, eu quero centralizar esse cara. Como que eu faço? Eu posso utilizar uma propriedade chamada de gravity, tá? Que ele vai gravitacionar a parte interna desse componente. Para onde? Para o centro. Center, tá certo? Gravity, center, certo? Beleza, o que eu posso fazer mais aqui? Ivan, ele está muito colado aqui no topo, ó. Eu quero dar uma margem da parte de cima. Como que eu faço? Se você já usou o CSS, aqui vai ser a mesma coisa. É o atributo ou propriedade no CSS chamado de margem, tá? Escrevo aqui margem. Veja que ele tem várias opções de margem. Margem, se eu colocar só margem, ele vai dar um espaçamento em cima, direita, embaixo e esquerda, tá? Margem border, ele vai dar a imagem embaixo. Margin end, ele vai dar uma imagem do lado direito, certo? Margin left, ele vai dar uma margem do lado esquerdo. Margin right, ele vai dar uma margem do lado direito. Margin start, vai dar uma margem do lado esquerdo. Margin top, ele vai dar a margem da parte de cima. Então vou colocar o margin top, certo? A gente vai ter que usar outra unidade de medida, tá? Nesse caso aqui vai ser o DP. Quando a gente está trabalhando com tamanhos, a gente utiliza o DP. Vou dar uma margem de 16 DP, tá? Veja que agora ele deu um espaçamento aqui de cima, certo? Beleza. O que mais você pode colocar aí, professor? Bom, a gente poderia colocar uma cor de fonte, né? Mudar a cor de fonte. Mas vamos fazer uma coisa primeiro, pessoal, que vamos deixar mudar a cor da fonte por final, tá? Que a gente muda a cor da fonte de todos os componentes que a gente usar aqui, certo? Embaixo, ó, mas ainda dentro do Linear Layout, eu vou querer colocar um novo componente chamado de
input de edit text, tá? É um novo view, menor que edit text, tá? Eu quero que esse edit text pegue a largura toda, então é match parent. Eu quero que ele pegue apenas o conteúdo, tá? A altura. Então wrap content, certo? Vou fechar aqui embaixo com barra, fechou, certo? Beleza. O que geralmente a gente coloca quando tem um campo de input, pessoal? Lá na programação web, a gente utiliza o placeholder, né? Que é para colocar uma mensagem aqui dentro do campo para o usuário com sugestão do que vai ser digitado. Aqui no Android, o placeholder se chama hint, tá? Eu coloco hint. Vou colocar aqui hint digite seu nome, tá certo? Hint digite seu nome. Beleza? Eu também quero configurar o tamanho do texto que vai ser digitado, tá? Então eu vou botar aqui, ó, text size, tá? Text size de 24 SP, 24 SP, beleza? Eu quero também dar a margem, pessoal. Só que agora eu quero dar a margem do lado esquerdo, da parte de cima, do lado direito e também da parte de baixo. Como que eu faço? Eu utilizo o margin, tá? Margin, tá? Só margin. E vou botar 16 dp, certo? Agora ele deu espaçamento em cima, do lado esquerdo, do lado direito e embaixo, pessoal. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente queira fazer aqui no edit text. Se precisar, a gente volta aqui, tá? A gente vai voltar para mudar a cor dele já já. Embaixo, pessoal, a gente vai colocar agora um botão, tá? Que vai ser o botão de saudar. Então, menor que o componente de botão é chamar de button, tá? Existem outros buttons aqui, mas a gente vai usar esse button padrão aqui primeiro. Agora, a largura, pessoal, eu vou configurar um tamanho, tá? Eu não quero que ele pegue só o conteúdo ou pegue a tela toda. Eu quero configurar um tamanho, sei lá, 200 dp. Então, eu também posso colocar estático aqui o tamanho, pessoal. Ó, um botão que tem largura de 200 dp e altura que pegue o tamanho do conteúdo, tá certo? Posso fechar embaixo, fechei o botão. Tranquilo. Agora, pessoal, a gente também vai ter que colocar o texto nesse botão, tá? Text, que vai ser saudar, que vem de saudação. A gente quer configurar o tamanho desse texto também, ou seja, botar ali em 24 SP. Vou botar aqui 20 text size 24 SP, né? É texto SP. Tá um pouquinho grande, mas vou deixar grande mesmo, tá? E digamos que agora a gente quer centralizar esse botão, tá? Se eu usar o Gravity, vai funcionar, pessoal? Eu vou colocar aqui só para vocês verem que não vai funcionar o Gravity. Ó, Center. Por quê? Esse Gravity, ele centraliza o texto dentro do componente, ó. Aqui, ó, se você ver, ó, o Text View, ele pega a largura toda. Quando eu boto um Gravity, ele pega o texto que está no canto e roda para cá. Agora, em vez do Gravity, a gente vai usar o Layout Gravity, porque aí sim ele centraliza a própria view. Tá? Então, vou apagar esse aqui, chamar de Layout Gravity Center. Tá? Agora ele centralizou o botão, certo? Para afastar, vamos colocar aqui um Margin Top também. Tá? Vou botar aqui Margin Top. Vou botar um Margin Top de 30 dp. Tá? Eu quero que ele baixe mais. Pronto, Margin Top 30 dp veio aqui para cá. Tá? Vamos colocar cores agora, tá? Digamos que eu quero colocar uma cor de fundo aqui, ó. Eu quero colocar uma cor de fundo no meu componente. Você já sabe, né, que existe um arquivo de cor, tá? Mas nada impediria de eu colocar essa cor estática, tá? Beleza, vamos lá. Quem que é a view toda, tá? Quem é que é o corpo da nossa tela? O linear layout, ou seja, o linear layout, ó, o tamanho dele
A altura, na largura, match parent, e a altura match parent. Então ele pega a tela toda. Eu vou querer colocar uma cor de fundo nesse cara aqui, ó. Então vou dar um enter, vou chamar de background. Background, certo? Quero colocar uma cor, pessoal. Eu tanto posso usar o arquivo colors, quanto colocar aqui o hexadecimal diretamente, ó. Poderia colocar aqui, ó, hashtag FFF, né, que vai ser branco, né, não vai mudar muito. E usar a paleta de cor, tá? Sei lá, esse roxo aqui, ó, tá? E usar a paleta de cor. Poderia, tá? Mas não é o mais indicado, tá? O mais indicado é usar mesmo o arquivo de cor. Então a gente vai usar o arquivo de cores, tá? Mas na verdade a gente já configurou uma cor roxa, né, na videoaula anterior. Então em vez do hexadecimal aqui, ó, a gente vai colocar o nome da cor, ó, roxo, no meu caso, né, roxo. Você perceber, ó, tem arroba color barra roxo. Dei 2 enter. Pronto. Fechou, tá? Colocou roxo aqui. Então, lembrando que isso aqui, pessoal, eu vou segurar o Ctrl, e vou clicar em cima. É essa cor que a gente acabou de configurar lá no arquivo colors, tá? Na videoaula passada. Se eu quisesse outra cor, eu criava outra color embaixo, certo? Vou voltar aqui para o ActivityMain. Beleza? Ah, professor, o app, os textos não ficaram legais, né? Eu quero mudar a cor dos textos também. Beleza, pequeno gafanhoto. Vamos aqui, ó. Em Text View, ó, a gente vai querer colocar uma fonte branca. Como é que a gente faz? Dou um Enter. Dentro do barra maior que, vou botar Text Color. Qual a cor que eu quero? Eu quero o White, que já existe, ó. Essa cor aqui, ó. Right, tá certo? Então a gente vai pegar essa cor aqui, ó. Então como? Pelo nome. Right, tá? Pronto, agora ficou bem mais da hora, né? A mesma coisa aqui no Edit Text, ó. No Edit Text, vou colocar aqui, ó. Text Color. Deu um Enter. Right. Você vai falar, Ivan, mas não ficou branco o texto aqui. Por quê? Porque esse aqui ele não é o texto. Ele é o quê? Ele é o hint. O texto é o que o usuário vai digitar nesse campo, tá? Então o hint ficou branco. Mas o texto ficou branco, mas o hint não. Então como que a gente faz para colocar o hint branco? Poxa, muito simples. Text color hint, tá? Aqui, ó, text color hint. Qual a cor? Right. Então agora sim ficou branco. Agora ficou da hora. Agora ficou da hora. Beleza, professor Ivan. Agora ficou bonitão nossa app aí, com fundo roxo, com as fontes brancas. Legal, né? Muito legal. Beleza, tá? Belezinha. Mas e se eu quisesse, professor, por exemplo, mudar a fonte só desse aqui, ó, o app saudação? Eu quero uma fonte estilizada dele, tá? Uma fonte bonitona. Como que eu faço? Eu vou aqui, ó, na versão gráfica, tá? De design, tá? Eu acho mais fácil por aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, no cara que eu quero mudar a fonte. Vou clicar aqui no app saudação, ou eu clico aqui, eu clico aqui em app saudação. Aqui no lado direito, ó, tem as propriedades que eu posso estar mudando. Você vai caçar essa daqui, ó, fonte family, fonte family. Vou clicar aqui na setinha. Aqui tem algumas fontes padrões, tá? Que são as que já vem nele. E você também pode clicar aqui, ó, em More Fonts, tá? Aqui em More Fonts ele vai caçar mais fontes. Vou clicar. Ele vai abrir aqui, ó, basicamente é o Google Fonts, tá? Você pode clicar e vendo qual o tipo de fonte você quer. Eu vou colocar, deixa eu ver, pode escolher qualquer uma, pessoal, tá? Qualquer uma aí. Rapaz, essa aqui é muito doida, né? São umas fontes muito bonitas aqui, né? Vou colocar essa aqui, que é muito doida, tá? O nome dela é Bariecito. Vou dar OK. Pronto, agora eu posso escolher aqui a Bariecito. Não foi? Deixa eu aqui, More Fonts.
Vou botar essa daqui que tá muito doida. Add font to project, tá? Ok. Agora sim, né? Então faltou marcar lá add font to project, tá? Agora ficou aqui o nome estilizado, ó, app saudação. Qual o nome dessa fonte? Cadê? A crônica. Se eu quiser mudar desse aqui também, ó, eu vou aqui, fonte, e escolho a Alcrônica, tá? Ele vai ficar com essa fonte muito doida também. Vou mudar no botão, vou colocar aqui fonte Alcrônica também. Cadê fonte family? Aqui, fonte family, Alcrônica ou Bariceto. Como é esse Bariceto aqui, ó? Esse Bariceto é muito doido, não? Vou botar Alcrônica mesmo. De Alcrônica. Aqui. Pronto, agora ficou estiloso. Vou voltar aqui para o perfil de Splint. Beleza, pessoal. Então aqui a gente terminou a parte visual, mas agora a gente precisa partir para uma parte também importante, tá? E lá na parte do Kotlin, a gente precisa recuperar esse nome aqui, ó, lá no código. Então, clica. O nome que foi digitado, a gente precisa pegar lá no Kotlin. E o botão também, tá? Porque a gente vai ter que colocar uma ação nesse botão. Para acessar esses componentes de view lá no Kotlin, pessoal, a gente vai ter que colocar o que chamamos de ID, tá? Então, as views que eu preciso recuperar no Kotlin tem que ter um ID, tá? Então, primeiro, ó, o edit text, que é o campo de edição de texto, tá? Vou colocar aqui um atributo ID. Geralmente o ID ele é o primeiro atributo, tá? É obrigatório? Não, mas é uma boa prática fazer isso. Então coloco aqui, ó, ID. Já vai aparecer para você aqui, ó, Android _ID. Vou dar um enter, tá? Depois, ó, vai aparecer @mais id barra. Você pode dar um enter também, tá? Beleza. Aqui, ó, você vai dar um ID que você queira, tá? Você pode colocar qualquer nome, mas que nome geralmente eu coloco? Uma sigla do componente, no caso EDT, underline, algo que faça sentido, nesse caso o nome, porque vai ser digitado o nome desse cara aqui, tá? A gente vai precisar fazer a mesma coisa aqui no botão, então vou botar aqui de ID, ó, @mais id, só dar um enter, com btn, underline, saudar, tá? Beleza, fechou, tá? Agora sim, a gente tem os IDs nas views e a gente vai conseguir recuperá-las lá no nosso Activity, lá no nosso Main Activity, tá certo? Vamos voltar para cá, tá? Agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nesse Main Activity, pessoal. A gente vai estar tentando entender o que é este cara aqui, tá? Aqui é a parte do código, tá? Se você perceber aqui essa função, ó, setContentView, quer dizer o quê? Eu estou dizendo que essa telinha que a gente acabou de criar, que se chama ActivityMain, pertence a esse código, tá certo? E se você perceber, ó, dentro dessa classe, vou dar um espaço aqui, só estou dando espaço, veio uma função chamada de onCreate, tá? O que é essa função onCreate? É um estado do ciclo de vida de uma activity que ele é chamado quando a tela ela é criada, tá? Então, qualquer código que eu colocar aqui dentro, ó, dentro dessa chave aqui, ó, tá? Dentro dessa chave aqui, ele vai ser executado quando se criar a tela, tá certo? Depois eu vou explicar mais a fundo o que é um ciclo de vida, tá? A gente vai ter vários estados. Nesse caso aqui, ele é chamado quando ele é criado, mas tem outra função que ele é chamado quando a tela é pausada, tem outra função que ele é chamado quando a tela é fechada, tá? A gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Beleza, então vamos lá. Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é recuperar o nome que foi digitado lá naquele input de texto. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente cria uma referência para ele. Então, criamos uma variável, tá? Se você já sabe Kotlin, você sabe criar uma variável assim, val, o nome dessa variável, tá? Que vai ser, deixa eu ver, EDT, nome, tá? Seguindo aquele padrão de camel case, a primeira minúscula, quando passa para a segunda, nome maiúsculo, igual, certo?
Agora aqui, pessoal, a gente vai usar um comando especial, tá? Que a gente vai entender, é chamado de find view by ID, que é esse daqui, tá? Vou dar 2 cliques. Find view by ID, traduzindo para o português, busque uma view pelo seu ID, tá? Então, veja a importância de definir os IDs aqui, certo? Porque agora a gente vai conseguir pegar uma referência dele. Aqui nessa chave, ó, dentro da chave, a gente vai ter que passar qual tipo de view que a gente está tentando recuperar, tá? A gente não quer recuperar o EDT, não é esse daqui, ó, esse camarada aqui, ó. Qual o tipo da sua view? Esse aqui, ó, edit text, tá? Então, edit text é o tipo. A gente vai colocar aqui, ó, dentro dessas chaves, edit text. Posso dar um enter? Beleza. Dentro do parênteses, pessoal, a gente vai recuperar o ID. O ID da view que a gente quer fazer, colocar aqui dentro dessa variável. Como que a gente faz? r.id.o ID que a gente colocou lá, tá? Que é edt.nome. Aí vocês podem perguntar, Ivan, o que é R? Tá? O que é R? Aqui no Android, o R ele é um cara especial que consegue acessar todos os arquivos do nosso projeto. Ó. Não façam isso aqui, tá? Eu vou só mostrar para vocês aqui, ó. Depois do R ponto, ó, eu consigo botar R.layout para recuperar layout, R.animator, R.drawable para recuperar a imagem, tá? E nesse caso a gente está recuperando o ID, tá? Aqui vai ficar vermelho, pessoal, mas não é erro não, tá? Quando executar, isso aqui vai sumir. Beleza? A gente precisa de uma referência de quem mais? A gente precisa de uma referência do botão. Então, a gente vem aqui, val btn saudar. btn saudar, tá certo? E vai ser igual a find view by id, busque pelo seu ID. Qual o tipo dessa view? Um botão, né? A gente percebe aqui, ó, um botão. No caso, button. Então, button. Vou buscar pelo ID, que é um cara que consegue buscar todo mundo. r.id.btn saudar, que é o ID que a gente definiu lá. Show de bolice, tá? Beleza, tá? Agora, pessoal, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa adicionar um evento de clique nesse botão saudar. Ou seja, quando o usuário clicar em saudar, eu quero pegar o nome que foi digitado e mostrar uma mensagem. Tá? Como que a gente faz isso? btn saudar. Ou seja, essa variável aqui que foi criada, ó, que é como se fosse aquele botão lá da telinha. Tá? Ponto. Set on click listening. Tá? Esse bem aqui, ó. Set on click listening. Vou dar 2 cliques. Aqui, ó. Esse set on click listening, ele está colocando uma ação nesse botão saudar. Ou seja, o código que eu colocar dentro dessas chaves vai ser executado quando o usuário clicar no botão saudar. Tá certo? Beleza. E o que a gente quer fazer? O que a gente quer que aconteça quando clicar nesse botão? A gente quer que mostre uma mensagem para o usuário de seja bem-vindo, mais o nome que foi digitado no campo de texto. Tá certo? Então, aqui no Android, a gente tem um comando bem básico, tá? De mostrar a mensagem, chamado de toast. Tá? Aqui existe um atalho para colocar ele, você pode escrever toast. Tá? Vai aparecer aqui para você, ó, toast, create a new toast. Vou dar um enter. Toast make text. Tá? Então, esse aqui é o comando para criar essa mensagem. Eu vou já explicar o que é ela. O primeiro aqui, pessoal, o primeiro parâmetro é o contexto. Tá? Ou seja, em qual tela irá aparecer essa mensagem. No caso, na tela que nós estamos. Então, a gente usa a palavrinha this. Tá? This é aqui. Aqui. Tá? Então, essa mensagem vai aparecer aqui. Aqui em text, ó, entre aspas, a gente vai colocar a nossa mensagem. Qual a mensagem? Seja bem-vindo.
vindo quem? O nome do usuário. Quem tem o nome do usuário que foi digitado? O edit text, tá? Então a gente vai colocar esse nome que foi digitado. Se eu quero colocar uma variável dentro de uma string, no Kotlin, como que a gente faz isso? Usando o cifrão chaves, tá? Se você não se se você não entende isso aqui, pessoal, faça o meu curso de Kotlin, tá? Que está aí no canal, tá? Não deixe de fazer. Então aqui a gente vai pegar quem? EDT nome ponto text, ou seja, o texto que foi digitado pelo usuário, tá? Esse terceiro padrão aqui, pessoal, é a duração dessa mensagem, tá? O length short quer dizer que essa mensagem ela vai aparecer e vai sumir rapidamente. Se eu quiser que ela demore mais um pouco, vai ser length long, tá? Length short, a mensagem aparece e some rápido. Length long, a mensagem aparece e demora um pouquinho mais para desaparecer. Eu vou deixar aqui short mesmo, tá certo? E o ponto show é para que mostre a mensagem. Professor, eu poderia escrever esse comando todinho aqui, ó, toast.mactext, diz, seja bem-vindo, poderia, tá? Sem usar aquele atalhozinho, mas com atalho fica bem mais simples, tá? Beleza, pessoal, lembrando que esse código aqui, ó, ele tem que estar dentro do onCreator, tá? Dentro do onCreator, aqui dentro do onCreator, tá? Porque ele vai ser executado assim que a tela abrir, certo? E esse aqui é a função de clique. Quando for clicado, vai mostrar a mensagem de seja bem-vindo, tá? Tudo certinho? Beleza, pessoal. Finalizamos o aplicativo. Vamos executar para ver se está funcionando, tá? Se você seguir o vídeo que eu sugeri, lá ele vai ter configurado o dispositivo virtual para você, tá? Eu vou dar o play aqui, ó, no Room App. Ele vai abrir aqui o dispositivo, tá? Se sua máquina tem uma configuração um pouco mais baixa, pessoal, vai ter problema em executar esse dispositivo. Por quê? Aqui ele está emulando um dispositivo Android todo, tá, pessoal? Então vai ser bem pesado. Então o que que eu indico, pessoal? Eu indico você rodar diretamente no seu celular, tá? Como que eu faço isso? Primeiro, no seu celular você vai ter que ativar a opção de modo desenvolvedor, tá? Depois de ter ativado o modo desenvolvedor, você vai ter que ativar a depuração USB. Depois de ativar a depuração USB, é só você conectar o seu celular no computador, tá? E aqui vai aparecer o nome do seu dispositivo, tá? Então aqui vai aparecer o nome do seu dispositivo. E aí fica bem mais tranquilo de executar, tá? Então, se você é meu aluno e está em sala de aula, tá? Nessa parte de execução, me chame que eu vou estar auxiliando vocês a executar no próprio celular, para a gente não ter problemas aí na execução do emulador, tá? Beleza. Então, aqui abriu o nosso emulador. Vou dar um zoom aqui, ele não deixa dar um zoom. Enfim, tá aqui o emulador, tá? Então, app saudação. Aqui a gente vai poder digitar o nosso nome. Vou clicar aqui, ele vai abrir o teclado, era para abrir. Ó, vejo que até no meu próprio computador está travando, tá? Isso tudo aqui acontece. É raro, mas acontece muito. Pronto, abriu aqui, tá? Vou colocar aqui o meu nome, se ele deixar. Eita, rapaz. Tô vendo que eu tenho que comprar um computador novo. Deixa eu fechar aqui o Chrome. Aqui ele pode estar pesando. Vou clicar aqui em saudar logo. Travou, pessoal. Como eu disse para vocês, pessoal, o aplicativo é pesado, tá? É pesado mesmo. Vou clicar aqui novamente, ter paciência. Pessoal, essa parte aqui eu vou cortar, tá? Mas não tem erro no código, no de vocês vai rodar tranquilo aí. Bora! Apareceu o teclado. Vou botar aqui IVAN. Bora, meu filho, bora, meu filho.
Rapaz, você é um i7, rapaz, com 16 de RAM. É um i7 de 8ª geração, né? Então não posso reclamar muito, não. Apareceu o Ivan. Vou sair aqui do teclado dele, certo? E vou clicar em saudar, tá? Vocês podem fazer este processo aí. Ah, tá aqui, rapaz. Seja bem-vindo. Apareceu, travou, mas apareceu, tá, pessoal? Isso aqui não é problema de programação, é problema mesmo de computador, configuração, tá? Eu tenho que rodar o emulador, porque eu tenho que mostrar para vocês na gravação, tá? E é isso aí, pessoal. Então criamos o nosso primeiro aplicativo de saudação, certo? E aguarde aí, já siga para o próximo vídeo que já vai estar sendo postado, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.